todos moradores da Vila Graça com a paz do Senhor, para que a paz de Cristo chegue e alcance o teu coração, para que a graça de Deus te alcance esta noite, este dia, o dia da oportunidade. Sem muita demora, vamos abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Cristo, segundo Lucas, capítulo 19. Quero explanar este texto. Aleluia. E deixar bem claro o que Jesus quer falar para vocês esta noite. Capítulo 19, versículo 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para se hospedar de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se num alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amados irmãos e amados ouvintes da palavra do Senhor, amados moradores da Vila Graça, esta noite eu quero relembrar e explanar um pouquinho deste texto que muitos crentes daqui já conhecem, o Zaqueu, o publicano, mas é necessário eu relatar alguns detalhes que levou este homem a alcançar salvação vinda de Deus. Primeiramente, amados irmãos, essa história acontece em um período em que Jesus estava a passear por sobre a terra, um período em que o Império Romano estava subjugando os judeus, o povo que estava a esperar o Messias, esperar o Salvador. E é realmente neste período em que o Salvador do mundo, ele começa a dizer: eis que estou à porta e bato. Aleluia. É hoje, esta noite, que ele está a dizer, assim como ele passeava por Jerusalém, ele passeava pela Judeia e dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este homem chamado Jesus, este Deus que veio do céu,
e de uma forma miraculosa ele tomou a forma humana para tornar-se servo e se humilhou na cruz para salvar a humanidade. Mas primeiramente não se havia revelado ainda quem era de fato Jesus. Jesus, onde passava, nas cidades, nas aldeias, aglomerações ou conglomerações de pessoas se ajuntavam para receber cura, para receber milagre e para ouvir a palavra de salvação. Porque o próprio profeta João Batista já tinha anunciado: vem um aí que é maior do que eu, a qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu batizo com a água do arrependimento, dizia João Batista, mas vem um que é muito maior do que eu e é antes de mim. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é Jesus. Este homem chamado Zaqueu, a Bíblia nos fala que ele era chefe dos publicanos. Também ele era um coletor de impostos. Era chefe de todos os coletores, na verdade. Ele era o maioral dos publicanos, como alguns conhecem. E este homem, muito rico, não necessitava de nada aparentemente. Tinha carro a seu dispor. Tinha a comida que imaginasse ele querer comer naquele dia, ele comia. Tinha o que ele quisesse ao seu dispor, até porque também ele tinha poder e autoridade vinda dos romanos. Mas o que mais encasquetava ele e deixava este homem em um conflito, assim como nós, todos nós, seres humanos, temos conflitos internos. Este homem, apesar dele ter tudo ao seu favor, ter carro, ter alimentação, ter a melhor casa, ter muito dinheiro, mas ele não era um homem feliz. Ele não tinha felicidade, porque muitas pessoas acham que por ter uma grande casa, ou apartamentos, ou ter motos, ou ter todo tipo de bens, isso a felicidade não é. Vai ter um momento que você vai baixar a sua cabeça dentro da sua casa, no seu quarto, e vai dizer: algo me falta. Algo está a me faltar. Assim também foi o questionamento dentro dos pensamentos do próprio Zaqueu. Olha, eu imagino o Zaqueu pensando, eu trazendo aqui para conjecturar, eu posso dizer que Zaqueu dizia assim: nossa, eu tenho tudo ao meu favor, mas quando todos os amigos me deixam, eu fico sozinho, me vem uma solidão, algo me falta. Mas eu acho que realmente me falta algo que tem neste homem, este galileu chamado Jesus. Eu quero conhecer ele. A Bíblia diz que Zaqueu, ele tem um interesse demasiado em querer conhecer Jesus. Eu tenho certeza que os crentes que aqui estão, não estão à toa, porque um dia também tiveram este desejo e esta vontade de conhecer Jesus. E todo homem, quando conhece Jesus, ele não se tornará o mesmo. Porque Jesus, ele tem o poder de transformar a vida do homem. Ele tem poder e a capacidade de tirar toda tristeza, toda angústia, todo mal e levar um homem a uma alegria profunda, a uma alegria tremenda, ainda que ele não tenha bens materiais, mas ele tem Deus na sua vida. Aleluia. No versículo 4, ele
correu adiante, subiu numa figueira brava para ver, porque havia Jesus de passar por ali. Ele bolou uma estratégia. Ele fez uma forma para tentar conhecer, ou ao menos ver Jesus, porque a multidão era grande e ele era baixinho. Mas ele teve uma estratégia de subir numa figueira brava. Uma planta semelhante a essa aqui que está do lado. Ó. Ele subiu para ver quem era Jesus. Eu quero conhecer Jesus. É isso que tem de questionamento. Na verdade, é isso que tem no coração de muitos moradores daqui. Eu quero conhecer Jesus. Porque algo está me faltando. E aqueles homens religiosos, judeus, que haviam, ele não resolvia a dificuldade, não resolvia o problema de Zaqueu. Sabe por quê? Até porque eles não queriam mais conversa com Zaqueu. Zaqueu era tido como um traidor, porque Zaqueu também era um judeu. Mas ele resolveu trabalhar para os romanos. E ao perceber que isso lhe deu uma fama de traidor, e ele não tinha mais capacidade nem a possibilidade de se reunir com seus irmãos de fé. Ele tinha fé. Zaqueu era um homem de fé. Era um judeu. Mas ele não poderia mais ao menos sacrificar ou chegar ao templo, à porta do templo, porque se chegasse, talvez ele seria apedrejado, porque o tratavam como pecadores, como pecador. Quem nesta terra não é pecador? Todos nós somos pecadores. É por isso que nós necessitamos de nos achegar a Cristo. Porque o próprio Jesus diz que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Ele não veio para os que estão bem, para os que acham que estão bem, mas para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão desacreditados da sociedade, aqueles que já não têm mais nenhuma expectativa de vida, segundo a sociedade. Mas Jesus, ele tem muito, muito, muito desejo de te encontrar na tua casa esta noite. Jesus passou debaixo da figueira e quando passou olhou para cima e olhou para Zaqueu. Zaqueu, desce. Convém eu estar na tua casa. Segundo as escrituras, segundo a tradição, era uma honra, né? Um mestre, um rabino judeu, convidar uma pessoa comum para que ele pudesse abrir a sua casa e ele pregar ali, ou dissertar da palavra de Deus. E este homem, ele não hesitou de maneira alguma, desceu rápido, porque ele queria conhecer Jesus. Ele desejava conhecer Jesus. Você, esta noite que está na sua casa, ouvindo o eco da minha voz, e Cristo neste momento, ele está falando contigo. Venha a Cristo, porque somente Ele tem a capacidade de mudar a situação da tua vida e tirar toda a condição de tristeza, de angústia. Só Ele pode trazer a eterna alegria. Seja como Zaqueu, não um homem defraudador, mas um homem arrependido. Aleluia. Porque Zaqueu, ele passou por um processo. Quando Jesus adentrou a sua casa, aleluia, Jesus ficou lá parado sem falar coisa alguma para este homem. E os conflitos começaram a vir mais uma vez. Eu imagino Zaqueu dizendo, como é que pode?
Este homem se diz profeta, se diz santo, se diz perfeito e não está me condenando, muito pelo contrário, ele está me a observar e fica calado. Se fosse aqueles sacerdotes de lá fora, já teriam me apedrejado e me matado porque eu sou um pecador. Mas Jesus, ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido. O que há perdido e o que ele precisa salvar é todo homem, é toda mulher. Sabe por quê? Porque desde o princípio o homem é pecador e o pecado trouxe uma condição sem graça para o homem, para não dizer a palavra desgraçada, porque desgraçada é um homem ou uma mulher sem graça de Deus. Mas é isso, não tem outra palavra. Jesus veio buscar o homem que estava numa condição deplorável, porque o homem, segundo as Escrituras, sem Deus ele está afastado por causa do pecado. O pecado faz uma barreira enorme entre Deus e os homens. E só Jesus pode tirar, ou pode intermediar, pode cancelar essa barreira que existe entre você e Deus, entre você que está em pecado, na condição de pecador. Só Deus pode te levar a uma condição de pessoa não grata. Só Jesus pode te levar a Deus. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz as Escrituras, Romanos 3, 23. Todos pecaram, desde o início, de Adão até o último homem que está nascendo nesta terra. Até uma criança, ela é pecadora, apesar dela não ter consciência do pecado. Mas todo adulto, ele é pecador e ainda pratica o pecado. Mas Jesus veio hoje, esta noite, para mudar a tua condição de pecador. Você pode até questionar, mas todo mundo é pecador. É por isso que nós estamos aqui, buscando aquele que somente Ele, Jesus, pode tirar o nosso pecado e lavar com seu sangue carmesim, porque o sangue de Cristo purifica o homem de todo pecado. E o homem que se converte, ele não mais quer praticar o pecado, mas sim praticar a vontade de Deus na sua vida. Aleluia. O pecado é como uma corrente. Esta corrente e esta bola que está junto com a corrente, ou bolandeira, parece aqueles, aleluia, parece aqueles presos norte-americanos que tem uma bola no pé. Assim é o homem que está em pecado. Vai haver um peso, o pecado direto, carregando, e aquela pessoa sem condição de andar, pesado, porque o pecado pesa na vida do ser humano. E vai ter um dia que o ser humano vai dar um basta, e o basta é hoje. Assim como Zaqueu disse, eu já não quero estar mais nesta condição. Eu sei que Zaqueu, ele era um homem rico, mas além de ser rico, ele defraudava, ele era corrupto, ele tirava um por fora. Era por isso que a sua condição de pecador estava deixando triste longe de Deus. Você esta noite, saiba que a tua condição pode te levar a uma tristeza profunda ou até a morte, porque como diz as Escrituras, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Só Jesus pode tirar esta condição do ser humano. Zaqueu estava sentado e resolveu
converter-se realmente. Na verdade, ele estava sendo tocado pelo Espírito de Deus, como eu acredito que alguns estão sendo tocados pelo Espírito de Deus. Ele percebeu: eu sou pecador. Eu tenho que confessar o meu pecado a este homem justo, a este Jesus que é Deus. Ele resolveu: Senhor, eu resolvo dar tudo aos pobres, que ele tinha roubado, né? E se não alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ele reconheceu que o seu pecado era aquele de roubo. É necessário o homem, para que ele se converta em Cristo, ele reconheça que é pecador. Se rouba, se defrauda, se prostitui, se faz tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, se mente, é pecado. Se eu sou idólatra, idolatria é pecado segundo a palavra de Deus, segundo Deus, não segundo o evangelista. Porque por mim eu não tenho autoridade nenhuma a não ser vinda de Deus. E o próprio Deus, ele abomina todo tipo de idolatria. Deus também abomina todo tipo de pecado. Há outros pecados aqui que eu poderia citar, além de roubar, de matar. Além desses pecados, existem outros pecados. Além do pecado da prostituição, além do pecado da mentira, existem pecados ocultos. Pessoas que andam por aí maquinando morte de outras pessoas. Isso também é pecado. Você pode não ter matado, mas você deseja matar alguém. Você no coração já está desejando a morte de alguém. Você já está em pecado. É necessário você entender que o pecado traz a morte eterna. O pecado traz o distanciamento de Deus. Mas Jesus, ele é o único que liga o homem a Deus. No Evangelho de João 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só em Jesus. E não há outro. Não há outro intermédio. Desculpa lhe dizer isto. Eu não quero lhe enganar. Eu não quero lhe enganar para falar mentiras, não. A palavra de Deus é a verdade. Capítulo 17, versículo 17 do Evangelho de João, o próprio Jesus diz: Senhor, Pai, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A palavra de Deus santifica e nos leva à verdade. Também a palavra do Senhor em Salmo 119:5, ela ilumina o homem. Ela tira o homem das trevas e traz para a luz. Venha para a luz esta noite. Jesus está te convidando. Jesus está dizendo: toda a opressão do maligno que está sobre ti, eu posso tirar, porque eu tenho todo o poder, assim diz o Senhor. Só Ele tem a capacidade. É por isso que Zaqueu procurou quem verdadeiramente tem autoridade e tem a capacidade de libertar o homem e levar para o céu. Jesus de Nazaré. Jesus disse: porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Ele não veio buscar anjos, porque anjos não moram na terra. São seres humanos caídos, seres humanos cheios de defeito, seres humanos cheios de malícia, seres humanos cheios de coisas ruins que precisam e necessitam desta salvação vinda de Jesus.
E só Jesus tem este poder em suas mãos. Porque eu sou testemunha viva de que um dia Jesus, ele falou ao meu coração e disse: sai desta tua condição, porque eu vou te transformar numa nova criatura. Este homem que vos fala aqui, para quem não conhece, este homem já foi usuário de droga. Mas eu não estou me gloriando por isso, não. Muito pelo contrário, isso me traz um passado muito terrível. Me traz lembrança de um passado muito terrível. Mas é necessário eu contar e testemunhar a glória de Deus na minha vida. E testemunhar os feitos de Deus na minha vida. Porque muita gente diz: agora que matou, roubou, fez muita coisa, agora é crente. Sou crente na pessoa bendita de Cristo. Sou porque eu sei que o único que tem capacidade de salvar o homem é Jesus. E você, esta noite, eu te pergunto: quem é o teu Salvador? As Sagradas Escrituras nos diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que não há outro nome a qual importa que sejamos salvos. E quem disse isso foi o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, em que alguns chamam de São Pedro. Mas este apóstolo, ele reconheceu: não há outro nome a qual importamos ou importa que sejamos salvos, somente Jesus. Jesus é o único Salvador. Jesus é o único libertador. Não adianta eu falar muitas coisas bonitas aqui se você não tiver a consciência de que você é pecador e precisa se arrepender. Porque se você não se arrepender, segundo as Escrituras, você pode ser julgado segundo a palavra de Deus e ir para um abismo muito, muito, muito terrível, distante de Deus. O homem se distanciar de Deus é um abismo terrível. Não há outra condição. Só há um método para o homem viver feliz. É buscar a Jesus, deixar o pecado de lado e converter-se realmente, deixar tudo de lado e perceber que a única maneira de eu viver uma vida abundante, de uma vida feliz, é receber na vida este Jesus Cristo, o único Salvador do mundo. O Filho do Homem é Jesus. Como a própria Bíblia diz, porque o Filho do Homem veio buscar. Se ele veio buscar, cadê o povo que quer salvação? Se ele veio salvar, cadê o povo que quer salvação? Se o povo está doente, esta noite está aqui o único que pode curar da doença, do pecado, da morte, é Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu não quero mais tomar o tempo, porque o tempo já se foi. A única possibilidade que dá o homem de salvação é o arrependimento. Se o homem está arrependido, a segunda coisa é ele vir e confessar diante dos homens, como diz em Romanos 10. Se com a boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou, ele entre os mortos será salvo. É a única possibilidade. O tempo já se foi. Quem quer hoje salvação de Cristo? Quem quer confessar Jesus Cristo como Senhor de sua vida? Eis o momento da salvação. Aleluia. Cadê o povo do Ministério de Louvor? Enquanto você decide se aceita ou não a vontade de Deus,
o Ministério de Louvor vai cantar mais um hino. Aí você decide realmente se quer ser feliz eternamente ou viver eternamente triste. Porque o único que pode dar a liberdade para o homem e dar esta salvação para a eternidade é Jesus Cristo de Nazaré.